Os vereadores de Sorocaba criaram uma CPI para investigar a falta d'água no município. Para saber o destino das verbas aprovadas em orçamento e sobre o uso das verbas recebidas do governo federal. A esta altura do campeonato, no entanto, uma CPI para isso não vai adiantar nada. O que adiantaria teria sido o acompanhamento da execução orçamentária permanentemente, mensalmente. Mesmo porque a falta d'água está acontecendo num montão de cidades e é fruto de fenômeno climático não previsto. Até a próxima.